O nome Judas Iscariotes é sinônimo de traição em praticamente todas as culturas do mundo. Por 2000 anos ele foi o vilão da história cristã, o homem que entregou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Mas quem era realmente Judas Iscariotes? Por que Jesus o escolheu sabendo o que ele faria? Arrependeu-se antes de morrer? E o que dizem os registros históricos sobre seu fim? Prepare-se, porque a história real de Judas é muito mais complexa e muito mais humana do que você imagina. Quem era Judas? Judas Iscariotes. Seu sobrenome, Iscariotes, é motivo de debate entre estudiosos até hoje. A interpretação mais aceita é que vem do hebraico Ish-Keriot, homem de Keriot. Keriot era uma cidade no sul da Judéia. Isso faria de Judas o único apóstolo que não era galileu, o único do sul, em um grupo de homens do norte. Outra teoria defende que Iscariotes vem do latim sicarius, assassino, literalmente homem do punhal. Os sicários eram uma ala extremista dos zelotes, terroristas que assassinavam colaboradores romanos em público. Se essa teoria estiver correta, Judas era um homem de extrema convicção política, alguém que seguiu Jesus esperando uma revolução armada contra Roma. O que é fato, dentro do grupo dos 12, Judas ocupava uma posição de confiança absoluta. Ele era o tesoureiro, guardava o dinheiro de todos. João 12, 6 registra que ele desviava parte do que arrecadava, mas Jesus sabia, e mesmo assim manteve. A última ceia, a noite da última ceia, Jesus e seus 12 discípulos reunidos em um cenáculo em Jerusalém para a refeição pascal. Foi nessa noite que Jesus disse algo que gelou o sangue de todos. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos ficaram consternados. Um por um começaram a perguntar: Senhor, acaso sou eu? João, recostado ao peito de Jesus, perguntou quem seria. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Nesse momento, João 13, 27 registra algo perturbador. Depois do bocado, entrou nele Satanás. E Jesus disse a Judas: o que fazes, faze-o depressa. Os outros discípulos não entenderam. Pensaram que Jesus estava pedindo a Judas, o tesoureiro, que fosse comprar algo ou dar uma oferta aos pobres. Judas saiu, era noite. O acordo com os sacerdotes. Mas o acordo já havia sido feito antes. Mateus 26 registra que Judas foi aos chefes dos sacerdotes e disse: quanto me dareis para que eu vô-lo entregue? Eles pesaram 30 moedas de prata. 30 moedas. A Bíblia não é casual com números. Em Êxodo 21, 32, 30 moedas de prata era o preço de compensação por um escravo morto. Zacarias 11, 12 a 13, escrito 500 anos antes, já havia profetizado esse valor exato. Pesaram como meu salário 30 peças de prata. E o Senhor me disse: lança-o ao oleiro, este preço magnífico com que me avaliaram. O preço da traição era o preço de um escravo, e os sacerdotes que governavam o templo de Deus acharam que esse era o valor adequado para o Filho de Deus. Judas passou os dias seguintes observando, esperando o momento certo, longe das multidões, longe dos guardas romanos, um lugar onde a prisão pudesse ser feita sem causar tumulto. O beijo da traição, o Getsemane, um jardim de oliveiras no Monte das Oliveiras, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Jesus havia ido orar com Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, suando como que gotas de sangue, condição médica real chamada hematidrose, causada por estresse extremo, os 3 discípulos dormiam. Foi então que Judas chegou, à frente de uma grande multidão armada com espadas e porretes,
enviada pelos chefes dos sacerdotes. O sinal combinado era simples e cruel. Aquele que eu beijar é esse. O beijo era o sinal de respeito de um discípulo para seu mestre. Judas usou o gesto mais íntimo entre mestre e discípulo como arma. Rabi, e o beijou. Jesus respondeu com uma pergunta que ecoa até hoje. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Pedro reagiu cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu e curou o ferido, e se entregou. O arrependimento. O que aconteceu depois revela algo que muitas pessoas ignoram sobre Judas. Mateus 27, 3-5 registra: Então Judas, o que o tinha traído, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Judas reconheceu que havia entregado sangue inocente. Ele confessou o pecado, mas os sacerdotes responderam com frieza: Que nos importa? Isso é contigo. Judas atirou as moedas no templo, saiu e enforcou-se. Atos 1:18 acrescenta um detalhe perturbador. Ao cair, seu corpo se rompeu ao meio e suas entranhas se espalharam. Os sacerdotes pegaram as 30 moedas. Não é lícito pô-las no tesouro, pois é preço de sangue. E compraram o campo do oleiro para enterrar estrangeiros. O lugar ficou conhecido como Aceldama, campo de sangue, exatamente como Zacarias havia profetizado 500 anos antes. As grandes questões. E aqui chegamos às questões que os teólogos debatem há 2000 anos. Primeiro, Jesus sabia que Judas o trairia? A resposta bíblica é sim. João 6,64 registra que Jesus sabia desde o início quem o trairia. Em João 13,18, ele mesmo cita o Salmo 41. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Segundo, Judas tinha livre-arbítrio ou estava predestinado a se atrair? Essa é uma das tensões mais profundas da teologia cristã. Agostinho, Tomás de Aquino e Calvino debateram isso por séculos. A Bíblia não resolve essa tensão facilmente. O que ela diz é que Deus pode usar até mesmo os atos humanos mais sombrios para cumprir seus propósitos. Terceiro, Judas foi salvo? Aqui a Bíblia é mais direta. João 17:12 registra Jesus dizendo: Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Judas se arrependeu, mas o arrependimento dele foi de culpa, não de fé. Ele devolveu o dinheiro aos sacerdotes, não foi a Jesus. O caminho estava aberto. Pedro havia negado 3 vezes e foi restaurado. Judas escolheu outro caminho. Judas Iscariotes, um homem que foi escolhido por Jesus, que caminhou com ele por 3 anos, que viu os milagres, que ouviu os ensinamentos, e ainda assim traiu. Mas aqui está o que a história de Judas nos revela sobre nós mesmos. A proximidade com o sagrado não garante a transformação do coração. É possível conhecer a Bíblia de cor e não deixar que ela mude quem você é. É possível estar perto de Jesus e ainda assim ir embora por 30 moedas, seja lá o que as suas 30 moedas sejam. A diferença entre Pedro e Judas não foi o pecado. Ambos traíram Jesus. A diferença foi para onde cada um levou o arrependimento. Pedro foi a Jesus. Judas foi ao desespero. A história de Judas não é sobre um vilão, é sobre um aviso.